Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor João e no vídeo de hoje nós vamos iniciar o estudo sobre as funções orgânicas, começando pela função hidrocarboneto. Sobre a função hidrocarboneto dentro da química orgânica, nós vamos estudar principalmente a questão da identificação, características, tipos de hidrocarbonetos e a nomenclatura oficial e UPAC para esses compostos. Se você quiser saber mais sobre isso, fique comigo até o final que está começando mais um vídeo aqui no Química Online. Fique atento à programação do canal. Aqui no canal nós temos vídeos todas as terças-feiras, em que nós falamos das fontes de energia, e nas sextas-feiras, em que nós falamos da química orgânica. Vou recapitular rapidamente aqui o que nós já estudamos em química orgânica até o presente momento. Nós já tivemos no primeiro vídeo uma introdução histórica à química orgânica, em que nós falamos sobre a origem da química orgânica, a primeira definição, teoria da força vital, definição atual. No vídeo 2 nós começamos aqui a falar das características das moléculas orgânicas, falando sobre os postulados de Kekulé e os principais átomos presentes na química orgânica. No vídeo 3 nós falamos sobre as representações das moléculas orgânicas. Aqui nós aprendemos a identificar quando os átomos estão ocultos na molécula, quando o carbono está oculto, o hidrogênio está oculto, como fazer a identificação, visualização desses átomos ocultos. Nós aprendemos isso nesse vídeo 3 aqui. No vídeo 4 nós falamos das classificações do carbono, primário, secundário, terciário e quaternário. No vídeo 5 nós falamos sobre a classificação de cadeias carbônicas para as cadeias abertas. No vídeo 6 nós falamos para as cadeias fechadas. No vídeo 7 nós resolvemos questões vestibulares com os temas abordados até o momento aqui do vídeo 7 no canal. E no vídeo 8, que é o vídeo de hoje, nós vamos iniciar o estudo das funções orgânicas, começando pelos hidrocarbonetos, parte 1. Esse vídeo sobre hidrocarbonetos a gente vai dividir aí em 2 ou 3 partes para fazer a conclusão dele, para passar para as próximas funções. Então vamos iniciar aqui o estudo das funções orgânicas. Então, primeiramente, o que é uma função orgânica? Vamos entender aqui o que vem a ser uma função orgânica para que a gente possa iniciar o estudo dos hidrocarbonetos. Então vamos à definição de função orgânica. Função orgânica é um conjunto de compostos orgânicos com fórmulas estruturais e propriedades químicas semelhantes. Então perceba aqui, por exemplo, nessas 3 moléculas, perceba que essas moléculas apresentam fórmulas estruturais semelhantes. As 3 moléculas são parecidas. E elas são parecidas em relação ao que? Se você me pergunta. Perceba que nas 3 existe o carbono ligado ao grupo OH. Tanto na primeira, na segunda e na terceira, elas apresentam o carbono ligado ao grupo OH. E é isso aí que eu chamo de fórmulas estruturais semelhante. É uma parte semelhante que se repete nessas 3 moléculas. E aí o que acontece? Os químicos fizeram aí separações dessas estruturas semelhantes e separaram em um grupo. Esse grupo foi chamado de função orgânica álcool. A partir de então ficou definido que um álcool é toda e qualquer molécula que apresenta essa característica comum que você percebe aí, que é o carbono ligado ao grupo OH por meio de uma ligação simples. Então isso aí caracteriza a função álcool. Um segundo grupo, que é diferente desse primeiro, que é diferente da função álcool, seria esse daqui, ó. Perceba que aqui não aparece o grupo OH, aqui aparece um átomo de cloro, que é um halogênio. Então este segundo grupo aqui também tem fórmulas estruturais semelhantes, também tem carbono ligado ao átomo de cloro, só que aqui já não é um álcool, aqui já é um outro grupo, aqui já é uma outra função. Aqui no caso é a função haleto orgânico. Então a função haleto orgânico ela vai ter essa característica, que é o carbono ligado a um halogênio, que no caso é o cloro, mas poderia ser outros halogênios. E no terceiro grupo, que eu posso mostrar aqui para você, perceba que existe o carbono ligado ao grupo NO2, que é o grupo nitro. E esse terceiro grupo já é diferente do primeiro, que é o álcool, e do segundo, que é o haleto. Esse terceiro grupo já é diferente, já é uma outra função, que no caso aqui é a função nitro composto. Então, dessa forma, os milhões de compostos orgânicos conhecidos foram sendo separados em grupos diferentes, em funções orgânicas diferentes, e assim nasceram as funções com os seus grupos, com os seus compostos aí que pertencem a essas funções, que têm as fórmulas estruturais
e as propriedades químicas semelhantes. Espero que você tenha entendido isso aí. Como funciona essa questão das propriedades semelhantes? Perceba aqui, por exemplo, essas três moléculas aqui, que pertencem à função orgânica chamada de álcool, essas três moléculas, elas são estruturalmente parecidas, são estruturalmente semelhantes, e elas também têm propriedades químicas semelhantes. Como assim? Perceba que tanto essa daqui, que é o metanol, quanto esse daqui, que é o etanol. Essas duas moléculas, apesar de serem diferentes, apresentam propriedades semelhantes. As duas, ou melhor, as três aqui, todas são líquidas à temperatura ambiente. Todas as três aqui são inflamáveis, ou seja, se a gente encostar elas em uma fonte de fogo, uma fonte de calor, elas podem explodir. Elas vão funcionar como um combustível. As três têm pontos de fusão e ebulição relativamente próximos, também é uma outra propriedade semelhante, dentre outras coisas. Então, propriedade semelhante também é uma característica comum a todas as moléculas pertencentes a um mesmo grupo, a uma mesma função. Então, as moléculas pertencentes ao mesmo grupo têm estrutura semelhante e propriedades semelhantes. Agora vamos a um próximo tópico aqui, é que esses três grupos, no caso aqui o grupo hidroxila, que é o grupo OH, que é o grupo que aparece nessas três moléculas, é um grupo chamado de grupo funcional. Por que grupo funcional? Porque o grupo OH, ele caracteriza uma função. Se o carbono estiver ligado ao grupo OH, a gente já sabe que nesse caso aqui vai ser a função álcool. Então o grupo OH está determinando isso, está caracterizando essa função. Assim como o cloro aqui, ele está determinando, está caracterizando que esse composto vai pertencer à função haleto orgânico. Assim como o grupo NO2, que é o grupo nitro, está caracterizando, determinando que essas moléculas pertençam à função nitrocomposto. Então, como esses grupos aqui são grupos chaves, né? São grupos que vão fazer a identificação da função orgânica, a gente chama isso daí de grupos funcionais. No caso aqui eu estou mostrando três funções para vocês, mas existem muitas outras funções, tá? Eu vou listar aqui na tela para vocês as principais funções orgânicas que existem aí. Claro que existem mais do que essas 16, existem cerca de 25 funções ao todo, e a gente vai estudar aqui as principais ao longo dos próximos vídeos aqui no canal. Então inscreva-se aí para que você não possa perder o estudo individualizado de cada uma dessas funções. Vamos começar aqui com a função hidrocarboneto, parte 1, em que nós vamos falar primeiramente da definição, o que é que caracteriza para a gente um hidrocarboneto. Como assim o que caracteriza? Eu mostrei para você agora há pouco que o que caracteriza um álcool, que a gente vai estudar ainda mais à frente com mais detalhes, é a presença do grupo OH. O que caracteriza um haleto orgânico é a presença ali do halogênio, que no caso foi o cloro. O que caracteriza um nitrocomposto? A presença do NO2, que é o grupo nitro. E o que é que caracteriza um hidrocarboneto? Que é uma das funções orgânicas, no caso é a principal, é a que tem o maior número de compostos. O que é que caracteriza um hidrocarboneto? Como é que você vai olhar para a molécula e identificar que ela pertence à função dos hidrocarbonetos? É porque os hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Então perceba nesses três exemplos aqui que essas três moléculas não são parecidas nem com álcool, nem com haleto, nem com nitrocomposto. Aqui só tem carbono e hidrogênio. Logo, essas três moléculas elas pertencem à função hidrocarboneto. Essa é a função orgânica dessas moléculas aqui, ok? Qual é a fonte de origem dos hidrocarbonetos? Eles são oriundos do petróleo. Então, o petróleo é a maior fonte de hidrocarbonetos. Todos os derivados do petróleo pertencem a essa função orgânica hidrocarboneto. Todos os derivados do petróleo vão ter apenas carbono e hidrogênio na sua composição, tá? Então, essa é a fonte de origem principal aí dos hidrocarbonetos. E aí, caso você queira se aprofundar, nós já tivemos 4 vídeos aqui no canal que eu vou deixar na tela aí para você, em que nós estudamos praticamente tudo aqui acerca do petróleo, tudo que você precisa saber para fazer uma prova do Enem, por exemplo. Caso você tenha interesse em estudar aí sobre o petróleo, eu vou deixar o link desses 4 vídeos na descrição. Continuando aqui, vamos falar agora das características gerais dos hidrocarbonetos. Então, todas as moléculas que pertencem à função dos hidrocarbonetos, elas têm características comuns, características semelhantes. Por exemplo, aqui, os hidrocarbonetos todos são apolares, são compostos apolares. E aí eu falei para você que os hidrocarbonetos eles vêm do petróleo em sua maioria, então o petróleo também é uma substância apolar. É por isso que quando ocorre um derramamento de petróleo, por exemplo, não vai haver interação do petróleo com a água. Quando o petróleo é derramado no mar,
ele não vai se dissolver, ele não vai se misturar com a água, justamente por causa dessa diferença de polaridade. Ele vai ter uma dificuldade de interagir com a água, já que a água é polar e o hidrocarboneto é apolar. Então essa é uma característica geral dos hidrocarbonetos. Uma segunda característica é que eles são pouco solúveis ou insolúveis em água, e é justamente por causa disso. A água é polar e os hidrocarbonetos são apolares, logo não tem afinidade química, vai ser muito difícil dissolver um hidrocarboneto na água, assim como o petróleo. Outra característica é que os hidrocarbonetos apresentam baixos pontos de fusão e ebulição. O ponto de fusão e ebulição da água, só para você ter uma ideia, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, é a temperatura em que a água pode congelar, abaixo disso ela congela, ela passa para o estado sólido, acima disso ela fica no estado líquido, e o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, a água abaixo de 100 graus Celsius ela está no estado líquido, e acima de 100 graus Celsius ela vai estar no estado gasoso, no estado de vapor. E os pontos de fusão e ebulição de cada um dos hidrocarbonetos, em geral, são bem menores do que os da água, por exemplo, já que os hidrocarbonetos são apolares, eles tendem a ter ponto de fusão e ebulição cada vez menores do que a água, inclusive. E uma quarta característica dos hidrocarbonetos é que eles são pouco reativos. Essa característica aqui a gente vai entender melhor quando a gente estudar as reações orgânicas bem mais para frente, em que a gente vai falar das reações com os hidrocarbonetos. Você vai ver que elas precisam de catalisadores para acontecer, já que os hidrocarbonetos são pouco reativos. Eles precisam de um estímulo, no caso, a presença de catalisadores, para que eles consigam entrar em reação química. Vamos falar agora da nomenclatura oficial IUPAC dos hidrocarbonetos. Primeiramente, o que é IUPAC? IUPAC é uma sigla em inglês, que é essa que está aparecendo aí na sua tela, que significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. A IUPAC, em outras palavras, é uma organização que tem sede na Suíça, que reúne os melhores químicos do mundo para discutirem e elaborarem regras de nomenclatura para a química. E qual é a importância disso? A importância disso é que, por exemplo, como é que a gente vai fazer o nome de um composto orgânico? Como é que a gente faz a nomenclatura de um composto orgânico? Quem é que fala para a gente? Como que a gente vai fazer? Quem fala para a gente é a IUPAC. A IUPAC é uma organização que vai nortear, que vai ali dizer as regras, como que a gente deve fazer para montar a nomenclatura de um determinado composto. Então existe regra para isso, existe regra para como você faz a nomenclatura de um composto orgânico. E não foi sempre assim. Antigamente, antes da IUPAC, como que eram feitas as nomenclaturas dos compostos orgânicos antes das regras estabelecidas pela IUPAC, como existe hoje? Antigamente, a nomenclatura dos compostos elas eram oriundas da fonte de origem dos compostos. Como que esses compostos foram descobertos? A partir da descoberta é que era feita uma nomenclatura ali, digamos que provisória, daquele composto em cima da fonte de origem dele. E um exemplo que eu posso citar disso para você é de Robert Boyle, em 1661. Ele conseguiu extrair um composto que hoje nós chamamos de metanol. Ele conseguiu extrair esse composto da madeira. Esse composto aí que pertence à função orgânica álcool. Ele conseguiu extrair isso da madeira. E por causa da extração dessa substância da madeira, foi dado, primeiramente, inicialmente, o nome de metilene para essa substância. Então, metanol é o nome dado hoje em dia com as regras da IUPAC. Antigamente, o nome desse composto era metilene. E por que metilene? Porque metilene é uma palavra grega que met significa vinho e ile significa madeira. Metilene seria então vinho da madeira. É uma palavra aí traduzida para o português, ficaria vinho da madeira, já que é uma palavra que faz referência a como essa substância foi extraída pela primeira vez, que no caso foi da madeira, como ela tinha um aspecto de vinho, um aspecto visual parecido com vinho, então foi dado o nome de vinho da madeira, ou no grego ali, metilene. Então metilene foi a primeira nomenclatura. Então era dessa forma que as nomenclaturas eram feitas antigamente. Antigamente era de acordo com a fonte de origem da substância. Então a IUPAC ela veio justamente para organizar isso aí, para falar assim, ó, a partir de agora existem regras, existem formas de fazer essa nomenclatura que já não vai levar em conta a origem da substância. São regras gerais que você vai poder utilizar para fazer o nome de qualquer molécula, independente da sua fonte de origem. Então a IUPAC veio para fazer uma organização disso. E aí perceba o seguinte, atualmente, por exemplo, aqui o metano, que tem fórmula CH4, que é o hidrocarboneto, o metano
ele tem fórmula estrutural semelhante à do metanol, que no caso eu mostrei para você aí que antigamente ele era chamado de vinho da madeira ou metilene. O metanol e o metano ambos têm um carbono apenas na sua molécula. Então perceba que isso é algo semelhante que existem entre eles. Os dois têm um átomo de carbono apenas na sua composição, na sua estrutura. E aí a IUPAC falou que todos os compostos que tivessem um carbono apenas na sua composição iriam começar a sua nomenclatura com o prefixo met. Então perceba aqui que o prefixo met está presente tanto no metano, que tem um carbono, quanto no metanol, também começa com o prefixo met, que também tem um carbono. Isso não é coincidência, isso é uma regra da IUPAC, que ela determinou aí que todos os compostos que tivessem um carbono apenas na sua estrutura, a nomenclatura desses compostos começaria com a palavra met, com o prefixo met. Okay? Então essa aqui é a regra da IUPAC. E por que prefixo met? Por que prefixo met? Qual é a origem desse prefixo utilizado aqui para um átomo de carbono? A origem é justamente essa. Antigamente o metanol era chamado de metilene. Perceba que começa com o prefixo met. Então, para fazer uma homenagem, para fazer uma referência a esse composto que foi descoberto aqui em 1661, foi extraído da madeira, recebeu o nome de metilene, que significava vinho da madeira, começa com o prefixo met. Então, em homenagem a isso, como esse composto aqui só tinha um carbono na composição, que é exatamente essa fórmula aqui, CH3OH, então a partir daqui a IUPAC determinou que todos os compostos que também tivessem um carbono apenas na composição começariam com o prefixo met. Então o prefixo met tem essa pequena historinha. O prefixo met faz uma referência aí ao vinho da madeira, ao metilene. Muito bem, então você me pergunta como que as nomenclaturas são feitas atualmente. Atualmente, vou trazer aqui 3 exemplos para vocês. Esse primeiro composto, como eu já falei para você anteriormente, ele é um carbono que faz 4 ligações simples com 4 hidrogênios, ele é o metano. Esse segundo composto aqui é o metanol, que eu mostrei para você anteriormente, que era chamado de vinho da madeira, metilene. Esse terceiro composto aqui, ele é o ácido metanóico. O que eu quero que você entenda aqui? É que essa nomenclatura, que ela é feita com base nas regras da IUPAC, eu quero que você entenda que cada um desses nomes tem uma regra específica para que esses nomes sejam montados. É isso que eu quero que você entenda aqui nesse momento. Perceba que, por exemplo, o metanol ele apresenta 3 partes, é um nome. Metanol é um nome que apresenta 3 partes que estão em 3 cores aí, amarelo, um azul um pouco mais claro e um azul um pouco mais escuro aí, que é o ol. Então tem 3 partes aqui que são as partes sugeridas pela IUPAC para que a nomenclatura seja montada. Por exemplo, aqui o prefixo met, ele faz uma referência aqui ao número de carbonos. Como eu mostrei para você há pouco, toda vez que tiver um átomo de carbono na molécula que a gente está fazendo a nomenclatura, vai começar com o prefixo met. É por isso que o metano começa com o prefixo met, porque tem um carbono. Por isso que o metanol começa com o prefixo met, também tem um carbono. Por isso que o ácido metanóico também começa aqui com o prefixo met, porque também tem um carbono. Essa é a primeira regra da IUPAC, que é a relação ao prefixo. O prefixo ele vai indicar para a gente o número de carbonos que apresenta na estrutura, na molécula que a gente está fazendo a nomenclatura. Então, se tiver um carbono é o prefixo met. Se tiver 2 carbonos ou mais, eu vou mostrar para você quais são os outros prefixos daqui a pouco. Essa parte do meio aqui recebe o nome de infixo. Essa parte do meio faz referência a quê? Nós já vimos que o prefixo faz uma referência ao número de carbonos. O infixo faz referência a quê? O infixo faz referência ao tipo de ligação. A gente vai dizer aqui no infixo se só tem ligação simples nesse composto, se tem uma ligação dupla, se tem uma tripla. Então o tipo de ligação a gente vai falar por meio do infixo. Então o infixo an, no caso aqui, que é esse infixo aqui que aparece no metano, no metanol, aparece o infixo an, porque em todos eles só tem ligações simples. Toda vez que só tiver ligação simples, a gente vai usar o infixo an. E essa terminação aqui, a terminação ol, ela faz referência a quê? Ela faz referência à função orgânica do composto. Então perceba que esse aqui, como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, a terminação vai ser a letra O. Esse aqui que é um álcool, que é uma outra função, já vai ter uma outra terminação. A função álcool vai ter a terminação OL. Esse aqui que é um ácido carboxílico já vai ter uma outra terminação, vai terminar em oico. Então perceba que essa terminação ela faz uma referência a quê? A função orgânica do composto.
Cada uma das funções vai ter uma terminação diferente na hora da gente fazer a nomenclatura do composto em questão. Então é isso que eu quero que você entenda nesse primeiro momento, que a nomenclatura da IUPAC ela é dividida em 3 partes. A gente vai ter o prefixo, que vai indicar o número de carbonos do composto, o infixo indica o tipo de ligação e o sufixo indica qual é a função orgânica do composto. A gente junta essas 3 informações e a gente monta a nomenclatura IUPAC do composto, nomenclatura oficial da molécula em questão. Então, só para a gente finalizar aqui, eu vou mostrar para você de uma forma mais sistematizada que o prefixo, como nós já falamos, ele indica o número de átomos de carbono. Nós já vimos que se tiver um carbono, a gente vai usar o prefixo MET. Se tiver 2 carbonos, a gente vai usar o prefixo ET. Se tiver 3 carbonos, é o prefixo PROP. 4 carbonos, prefixo BUT. 5 carbonos vai ser o PENT. 6 carbonos vai ser o hex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non e 10 carbonos dec. Dessa forma, nós fazemos a nomenclatura de moléculas com até 10 átomos de carbono. Então, o número de carbono aí você vai usar o prefixo correspondente para fazer a nomenclatura. Acima de 10 carbonos, já não é muito comum de aparecer nas questões de Enem e vestibulares, por isso eu não coloquei aqui para você, tá? Mas existe prefixo para mais de 10 carbonos. O infixo ele vai dizer para a gente qual é o tipo de ligação existente entre os átomos de carbono. Se só tiver ligação simples, você já viu ali que a gente vai usar o infixo AN. Se tiver uma ligação dupla, vai ser o infixo EN. Se tiver ligação tripla, vai ser o infixo IN. Se tiver 2 duplas, vai ser o infixo ADN. Esses são os principais infixos que a gente vai utilizar nas nomenclaturas. E por fim a gente vai ter o sufixo que indica qual é a função orgânica do composto. Como no caso aqui a gente está estudando os hidrocarbonetos, nesse momento os hidrocarbonetos sempre terminam com a letra O. Então vamos fazer 3 exemplos rápidos aqui para a gente finalizar. Esse primeiro composto, como é que fica a nomenclatura oficial IUPAC dele? Perceba aqui que tem 2 átomos de carbono, então vai ser o prefixo ET, de 2 átomos de carbono. Tem apenas ligações simples, vai ser o infixo AN, e é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, então a terminação vai ser a letra O. Então esse daqui, juntando as 3 informações, o nome dele vai ser etano. Então, ET de 2 carbonos, AN de ligação simples e o O de hidrocarboneto. Esse vai ser o etano. Como é que fica o nome desse aqui? Tem 3 carbonos, prefixo para 3 vai ser o PROP. Tem 2 duplas ligações, o infixo para 2 duplas vai ser o ADN. E a letra O no final, já que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, o nome desse composto vai ser propadieno. Prop de 3 carbonos, ADN de 2 duplas ligações e o O de hidrocarboneto. Esse é o propadieno. E esse daqui? Esse daqui vai ter uma pequena diferença porque ele tem uma cadeia fechada. Esses outros dois têm cadeias abertas. Ó. E quando o composto tiver cadeia fechada, a nomenclatura vai começar com a palavra ciclo. Então a palavra ciclo ela vai ser utilizada sempre que o composto tiver cadeia fechada. Então esse aqui vai ser o ciclo. A nomenclatura dele começa com o ciclo. É um ciclo com quantos carbonos? Quantos carbonos tem aqui nesse ciclo? 4 carbonos. Qual é o prefixo para 4 carbonos? É o but, certo? Prefixo but. Qual é o infixo que a gente vai utilizar aqui? Vai ser o infixo IN, porque tem uma ligação tripla e é um hidrocarboneto, termina com a letra O. Então, juntando essas informações, o nome desse composto vai ser ciclobutino. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. But, porque tem 4 carbonos. O infixo IN, porque tem uma ligação tripla. E a letra O no final, porque é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, espero que você tenha entendido. É dessa forma que a gente faz aqui a nomenclatura oficial IUPAC. Essa foi a parte 1. A gente vai parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. No próximo vídeo, nós vamos falar dos tipos de hidrocarbonetos. Então, aguardo você na próxima sexta-feira aqui para a gente dar continuidade nessa aula. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Inscreva-se no canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que possam precisar ou gostar desse conteúdo. E eu aguardo você aqui na próxima semana. Então, até o próximo vídeo.